Oi, gente! Tudo bom? Quem tá chegando? Anili, Edna, tudo bem? Dani, boa tarde, pessoal, boa tarde. Boa tarde, boa noite, bom dia para quem vai visualizar depois. Vamos chegando, que nós vamos bater um papinho agora. Eu resolvi trazer esse conteúdo porque eu recebo aqui na loja, nos atendimentos, sempre tem aquela queixa relacionada a, por exemplo, estou com compulsão alimentar, compulsão por doces, estou sofrendo muito na TPM ou sintomas da menopausa. Então, nós temos assim muitas estratégias que nós podemos utilizar, estratégias naturais, que não trarão nenhum prejuízo. Então, eu quero só compartilhar aqui com vocês hoje algumas estratégias, algumas ações que nós podemos ter para passar por esse momento de uma forma mais simples, de uma forma natural, que é como deveria ser, Tanto a fase da menopausa deveria ser algo que nós simplesmente passamos por ela, como uma transição de uma fase para outra, mas não é o que acontece na grande maioria das vezes, Nós vemos assim as pessoas sofrendo mesmo, com muitos sintomas. Então, se esse é o seu caso, saiba que existe muito assim que nós podemos fazer e que pode trazer uma qualidade de vida e melhorar muito a qualidade do sono. Nós vamos ver aqui algumas estratégias. Então, para a gente começar entendendo um pouquinho essa questão hormonal nossa, você sabe quanto que o nosso corpo produz? Assim, se a gente for pensar nos hormônios, em todos os nossos hormônios, será que o nosso corpo produz quanto de hormônio? Será que é muito? Qual a quantidade que o corpo produz? Gente, para vocês terem uma ideia, o nosso corpo produz no máximo 10 gotinhas de hormônios, 10, somando todos os hormônios. Então veja que o nosso corpo ele precisa de doses muito pequenininhas de hormônios. E qualquer dose a mais, então, por exemplo, se você faz uma reposição hormonal, dificilmente a gente vai conseguir, primeiro, que os receptores do nosso corpo reconheçam aquele hormônio, porque acaba sendo um corpo estranho. E imagina só, a gente conseguir a dosagem exata que o nosso corpo precisa. Então, imagina 10 gotinhas. Então é muito pouquinho que o nosso corpo precisa, mas que sem eles o nosso corpo não funciona, Diz que não existe mulher, tem um ditado, não existe, agora eu não me recordo exatamente, mas fala, como se não existisse mulher irritada, existe mulher sem hormônio, Então é algo que realmente mexe muito com as nossas emoções, Então, se a gente tiver um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, pode trazer sérios prejuízos para o nosso corpo. Então, se você está ou sofrendo com sintomas da TPM ou da menopausa, por exemplo, se você sente ansiedade, Você entrou na menopausa e percebeu, que está se sentindo ansiosa, irritada, como eu disse, pode ser um dos sintomas. Tem mulheres que até desenvolvem depressão por conta nessa fase de transição hormonal. Pele seca, baixa libido, isso é o que mais comum, Mas tem também os calorões, os fogachos, Começa a vir os diagnósticos de osteopenia, osteoporose, aumento de peso, aumento da glicemia, colesterol. Tudo isso são sintomas que começam a manifestar por um desequilíbrio hormonal, Quem aí já está sofrendo com algum desses sintomas que eu falei, Pode colocar aí para mim, porque é
é a realidade, é o que a gente vive no nosso dia a dia, aqui pelo menos é o que eu recebo constantemente. Então, quando nós pensamos nos nossos hormônios, nós temos que pensar no hipotálamo, não é só nos ovários, porque os ovários ele deixa de produzir, mas nós temos outros órgãos que, se eles estiverem em equilíbrio, nós continuamos ali tendo a nossa produção de hormônios, né? Então nós temos que pensar no equilíbrio do hipotálamo, dos ovários, né? Da adrenal, a adrenal é muito importante, da tireoide. Olha, se a tireoide não estiver modulada, todos esses sintomas que eu falei aqui para vocês podem surgir. E hoje o que nós vemos? Muitas pessoas desenvolvendo um hipotireoidismo subclínico, aquele que não aparece nos exames. Os exames estão todos normais, porém a pessoa apresenta, né, pele seca, cabelo, queda de cabelo, unhas fracas, pés e mãos frios. Então por isso que a gente ensina a fazer aquele teste da temperatura, que eu já gravei, tem aqui um conteúdo explicando como faz esse teste, é bem simples, se você quiser saber, e deixa aí para mim que depois eu envio para você, porque através desse teste nós conseguimos identificar se existe alguma alteração na tireoide, mesmo com os exames normais, né? Então nós temos que olhar para todo esse equilíbrio, né? Tireoide, adrenal, ou seja, para todo o nosso sistema glandular, né? E se você está passando agora, entrando na menopausa, e você não tem um trato gastrointestinal, né, funcionando adequadamente, comprometido, como que será essa fase? Certamente vai sofrer ainda mais, porque já tem ali um desequilíbrio, muitas vezes não está produzindo o ácido clorídrico adequadamente. Eu tenho um teste também que você pode avaliar se você tem a produção adequada de ácido clorídrico, porque sem ácido clorídrico, toda a digestão e a absorção fica comprometida. Então, mesmo que você faça suplementação, como a gente vai dar aqui algumas estratégias, se você não estiver com o seu trato gastrointestinal funcionando adequadamente, nem absorve, né? Então, às vezes nós temos que começar a olhar o básico, e o básico mastiga adequadamente, como que está a produção de ácido clorídrico. Sem ácido clorídrico não tem absorção da B12, né? Sem a B12 pode aumentar a homocisteína, então tudo, uma coisa vai levando a outra, né? Então nós sempre temos que começar pelo básico, né? E uma informação importante, né? Além do trato gastrointestinal, nós temos que olhar para o fígado, como é que está o nível de intoxicação, né? Por isso que as pessoas que estão aqui, eu não sei se vocês são do grupo da limpeza, vocês estão no grupo da limpeza hepática. Quem estiver no grupo, até coloca aqui para mim que faz parte do grupo da limpeza hepática, porque é muito importante. Quando nós pensamos nos hormônios, nós temos que pensar na função do fígado. Se esse fígado estiver muito sobrecarregado, não teremos produção dos hormônios. E é por isso que nós temos tantos relatos, né? As pessoas que começam a praticar, né, a limpeza hepática começam a ter respostas nos hormônios, né? Então melhora, além de, não é só essa questão dos hormônios, a limpeza hepática ela contempla mais de 100 desequilíbrios, 100 doenças. Então se você não sabe do que eu estou falando, como que é esse protocolo, né, entra aí também no link, na minha bio tem o link para você acessar o grupo e conhecer esse protocolo, né? Ou escreve aí depois, eu quero receber esse protocolo, porque sem o fígado estar desobstruído, imagina você, uma pessoa com 30, 40 anos que nunca fez uma limpeza como essa. Não é só a vesícula que sofre, embora o protocolo chama limpeza do fígado e vesícula, mas ele na verdade, ele mexe com todas as nossas
estruturas, com todos os hormônios, especialmente os hormônios femininos e masculinos, porque os homens também se beneficiam e muito com a limpeza hepática, melhorando a saúde da próstata, melhorando a saúde de todos os hormônios, né? Então, é muito importante. Então, nós temos que pensar para essa questão do fígado também. Por isso que não adianta muitas vezes a gente falar o que eu tomo, o que eu posso fazer para modular os meus hormônios. Não é simplesmente, eu vou tomar algo, eu vou aplicar um hormônio na minha pele e tudo vai se resolver. Nós temos que olhar para o todo, se esse organismo está intoxicado. Nós primeiro precisamos limpar esse terreno biológico para daí dar a informação de todo esse eixo hormonal que eu falei, começa lá no hipotálamo. Então nós precisamos trazer o equilíbrio para a tireoide, para as adrenais, para os ovários, é um todo, né? E algo importante que às vezes surge muito essa dúvida aqui, por exemplo, eu tive câncer hormônio dependente, por exemplo, então eu não posso fazer nenhum tipo de reposição. Isso é um fato verdadeiro desde que nós estejamos falando de hormônio sintético. Quando nós falamos nessa linha de frequenciais, né, que eu vou até citar alguns aqui para vocês, e esses suplementos que eu vou citar aqui, esses vocês podem fazer uso. Eles não vão competir, não vai atrapalhar o tratamento, né? Tem inclusive uma pessoa que me falou hoje, eu não gosto muito de mexer com hormônios. Geralmente as pessoas falam assim, né? Eu não gosto muito de mexer com esse negócio de hormônio. As pessoas têm medo, né? Realmente temos que ter, desde que seja hormônio sintético. Esse nós temos que ter toda a cautela do mundo e eu jamais faria uma reposição com esse tipo de hormônio. Porque imagina, se o nosso corpo produz 20 gotas de hormônio, somando todos eles, como que o homem vai conseguir saber a dosagem exata daquele determinado hormônio? É muito difícil. Agora, algo que as mulheres que têm essa questão, que fez já algum tratamento e tem essa questão com os hormônios, a maior preocupação deve ser excluir alimentos contendo promotores artificiais de crescimento. Então você deve ter muito mais preocupação, por exemplo, em comer um frango, em comer ovos, laticínios, carne bovina criada nesse sistema convencional, porque ali sim nós teremos a presença desses promotores artificiais de crescimento que estarão agindo ali dentro do nosso corpo como um hormônio estranho, né? Então, isso não é falado. Normalmente ninguém fala, olha, evite esse tipo de carne, evite esse tipo de alimento, evite laticínios contendo promotores artificiais de crescimento. Ninguém fala sobre isso, né? E isso sim realmente é uma preocupação. A Jane está falando, minha primeira foi um sucesso e agora me preparando para a segunda limpeza hepática. Isso mesmo, Jane, tudo de bom, né? Mércia, eu nunca fiz a limpeza lá, eu quero fazer, vamos embora. Porque agora o próximo protocolo vai ser dia 18 de setembro, tá? A Jane também, estou no grupo, fiz minha primeira limpeza. Muito bom, gente. Minha mãe também acho que está aí. Então, gente, eita, eu apertei alguma coisa aqui. Voltou? Então é isso. Bom, continuando, então essa deve ser a maior preocupação, tá? Com relação aos hormônios. E claro, a gente sempre vai pensar no excesso de cafeína, de teobromina presente no cacau, no chocolate. Tudo isso vai agravar ainda mais os sintomas especialmente menopausa, TPM, né? E aí, olha, nós vamos pensar também desde uma carência, por exemplo, o indivíduo ela pode ter uma carência de manganês, por exemplo, e vai passar despercebida essa carência. E isso
vai agravar ainda mais esses sintomas. Então, por exemplo, quando nós falamos em hormônios, nós temos que pensar nos minerais que o nosso corpo utiliza e, por exemplo, o manganês, que vai corrigir o terreno biológico. Então, nós temos que olhar para o todo, né? Avaliar primeiro se tem alguma carência ali de algum mineral importante. Às vezes é algo simples de resolver, né? E também nós temos, quando nós falamos nos hormônios, nós temos que pensar que, por exemplo, tem casos de pessoas que já nascem com uma produção menor de progesterona, né? E isso é bem interessante, que é possível avaliar, por exemplo, numa análise da íris. Então, quem já passou por uma análise da íris, vocês sabiam que pela íris nós temos também como identificar ali todos os órgãos, né, questões de deficiência, probabilidades, né? É uma avaliação muito interessante para quem não conhece. Eu acho que é muito válido, eu gosto muito desse tipo de avaliação, porque são formas de nós identificarmos possíveis deficiências, desequilíbrios, sem fazer nenhum tipo de exame invasivo, né? Eu utilizo esse tipo de avaliação já tem 11 anos. E ali você já identifica, olha, você tem uma baixa produção de progesterona, isso já veio lá da sua mãe, por exemplo. Então, quer dizer, você vai ter que ter um cuidado ainda maior com seus hormônios, com a sua alimentação, com a nutrição, porque você já tem uma deficiência já de nascença, né? Então, isso é muito importante também a gente observar. Então, mais do que nunca, nós precisamos pensar numa alimentação, né, associada a essa suplementação. A alimentação sempre vem em primeiro lugar. Não existe nenhum tipo de milagre que você faça, algo que você vai utilizar e que você não precise fazer nenhuma alteração na sua alimentação e que seu corpo vai responder. Não, isso nunca vai acontecer. Sempre a alimentação vai ser a base de qualquer tratamento. É por isso que eu sou apaixonada pela nutrição funcional, porque a gente utiliza o alimento mesmo como o nosso medicamento, que é o que eu faço já há mais de 20 anos que eu sou formada e há mais de 38 sem utilizar medicamentos alopáticos, então sempre utilizando os recursos da natureza e a alimentação sempre em primeiro lugar, né? Então deixa eu até terminar aqui o meu suco. Ah lá, Jane, íris excelente. A Jane já conhece, né? Gente, realmente é maravilhoso. Então, e olha só, um outro dado importante, sabia que na China, no Japão, as mulheres não sofrem de TPM, menopausa, assim, com sintomas? Por quê? Porque lá já é uma tradição, elas se cuidam já, né? Inclusive tem um médico que quando ele veio para o Brasil, ele falou para a irmã que mora lá ainda fora e falou que aqui no Brasil ele ajuda mulheres na menopausa, e ela falou assim, mas como assim ajuda mulheres na menopausa? O que é isso? Porque elas nem sabem o que é isso, o que é sintomas da menopausa. Porque a menopausa era para ser simplesmente uma transição de fase, somente isso. A minha mãe, não sei se ela tá aí ainda, mas a minha mãe não teve sintomas. Ela passou e ela fala que se teve também passou despercebido. Pode ver que as mulheres, né, a minha avó certamente não teve, né, eu tenho minha sogra ainda viva, ela fala que nunca sentiu nada, nunca sentiu nada. Ela falou, viva porque ela tá com 96 anos, bonitinha, e ela fala, eu nunca senti nada, né, então, você vê, é algo que é muito frequente, mas aqui, na nossa história aqui, no nosso estilo de vida, né? E já está provado que o estilo de vida é que comanda, a genética, ela compõe ali uma porcentagem
da nossa vida, daquilo que nós podemos manifestar ou não, mas o que vai realmente determinar é a epigenética, é o nosso estilo de vida, os nossos hábitos alimentares, como eu vivo, como eu durmo, como são os meus pensamentos, né? Inclusive foi muito assim falado, especialmente agora nesse último congresso que vocês que aí acompanharam, que nós tivemos aqui a presença do Dr. Bruce Lipton no Brasil. Ele é o pai da epigenética, né? E ele demonstrou ali muito lindo, assim, nós ficamos um dia inteirinho com ele, foi maravilhoso, porque a gente entende a importância de realmente a gente fazer as nossas escolhas, né? Então, e isso você vê, as mulheres lá do Japão, elas sabem fazer. Então, durante toda uma vida, elas utilizam o que? A soja fermentada, né? Algas, é muito comum a utilização das algas pelas japonesas. Tudo isso está trazendo o que? Iodo, nutrição, que aqui no Brasil a gente tem carência, né? É por isso que eu utilizo também a alga, essa microalga, a clorela, há mais de 10 anos. Por quê? É uma fonte de nutrição riquíssima, uma fonte de iodo que ajuda ali a modular os hormônios, especialmente da tireoide, né? E de uma forma que o nosso corpo reconheça. Porque uma coisa é você suplementar algo que vai ter que, o seu trato gastrointestinal vai ter que reconhecer para absorver. E outra é quando você faz uso de algo que já tem ali, é que a gente fala as nanoantenas, os receptores. O nosso corpo já reconhece imediatamente aquilo como sendo dele, e isso acontece o quê? Quando nós nos alimentamos, especialmente com a comida que a terra produz, o nosso corpo reconhece aqueles nutrientes, né? Então, olha, todos esses fito-hormônios que a gente vai, né, citar aqui, alguns apenas, todos eles trabalham não só nos ovários, mas também no cérebro, no coração, ajuda ali na modulação do colesterol, reduz a perda óssea, né? Por quê? Porque existem receptores para o estrogênio em todos esses órgãos, então eles atuam também modulando aí todos esses desequilíbrios, né? Então, o primeiro que eu gostaria de citar aqui para vocês é um fitoterápico conhecido chamado Red Clover, tá? Vocês podem encontrar da marca Now, tá? Esse eu não tenho aqui na loja. Então, da marca Now, tem ele 370, 400 miligramas, que é o trevo vermelho, tá? É uma planta muito conhecida na Europa. Então, você pode utilizar 2 cápsulas ao dia, tá? Esses fitoterápicos, eles não têm contraindicação, por isso que a gente pode fazer a indicação assim. Mas, claro, sempre que possível, uma análise individualizada, algo personalizado, sempre vai ter uma resposta melhor, né? O iam mexicano, quem aí já conhece o iam mexicano como um modulador também? É uma raiz do inhame selvagem, não é esse inhame que a gente utiliza no dia a dia, na nossa alimentação, embora ele também tenha um componente ali, um fito-hormônio, tá? Esse é chamado iam mexicano, tá? Você vai encontrar ali também suplementos de 300 miligramas, pode utilizar 2 vezes ao dia. Ele vai ajudar também na modulação da progesterona, tá? Então esse é bem interessante. E claro, incluir o inhame mesmo, esse inhame que nós aqui temos na loja, aquele marronzinho, esse você pode fazer, por exemplo, um suco com ele cru, tá? Não tem problema, você pode deixar de molho. Aqui mesmo no Insta eu tenho um vídeo mostrando como preparar a bebida de inhame, né? Nós utilizamos aqui em todas as nossas preparações em substituição ao leite animal. Então você pode preparar um suco com ele, né, com esse inhame, coloca ali uma semente de linhaça que você deixa ela de molho, bate com uma maçã e limão, você está dando informação de fito-hormônio, né? Então maravilhoso, e também atua modulando a imunidade. O inhame ele tem também a propriedade de detoxificação, tanto que antigamente existia o elixir de inhame, né? Não sei se alguém aí conheceu. Então o inhame também muito importante.
E um outro suplemento, ele é chamado Vitex Agnus Castus, tá? Vitex Agnus Castus. Ele vai ser interessante tanto para TPM, menopausa, também 300 miligramas, 2 cápsulas ao dia. É uma planta muito rica em flavonoides, em óleos essenciais e também estimula a progesterona, né? Também tem uma ação para aquelas mulheres, meninas que sofrem com cólica, TPM. Esse é um suplemento que pode substituir, por exemplo, um Buscopan, né? É muito comum as meninas fazerem uso do Buscopan, né? Para ter uma ação ali anti-inflamatória. Mas nós temos na natureza algo que tem uma ação muitas vezes até superior. Eu sempre acredito que tudo que é da natureza tem uma ação superior que o nosso corpo reconhece, né? Um outro suplemento é a Simicifuga racemosa, tá? Simicifuga racemosa é uma erva muito antiga também, é a erva mais estudada, né? E ela também contém as isoflavonas que atuam também ali modulando os nossos hormônios. Então você pode encontrar ela na forma de suplemento, 40 miligramas, 2 vezes ao dia. Ela também vai ter uma ação aí tanto na TPM, para as mulheres que ainda sofrem com TPM, e também para os sintomas da menopausa. O Alcaçuz é um outro suplemento também maravilhoso, que é o licorice. Você encontra esse suplemento com o nome de licorice. A marca Nau também contém, né? Você vai encontrar da marca Nau, 450 miligramas desse suplemento, tá? A gente só não indica ele quando tem casos, a pessoa tem uma pressão elevada, mas fora isso, ele tem uma ação muito importante. Ele é uma planta estudada há milhares de anos pela medicina tradicional chinesa. Tem uma ação também modulando sintomas de ansiedade, doenças de ordem digestivas, respiratórias, melhora muito a questão dos fogachos. Então é maravilhosa, tá? Licorice ou Alcaçuz, você vai encontrar com esse nome. E aí nós temos da Physioquantic, que são os moduladores frequenciais quânticos, tá? Aí você vai encontrar da marca Physioquantic, você vai utilizar o G-Límbicos, que vai atuar no hipotálamo. Tem o outro frequencial com o nome de Primavita, o Dolvita, tá? E o Procept. Todos eles vão atuar modulando os nossos hormônios. E aqui da linha da DNS, que é a mesma proposta, nós temos o ProMulher. Esse também vai atuar modulando os nossos hormônios, tá? Então você encontra da marca DNS, nós temos aqui na loja, e você também pode obter através direto do site, tá? DNS Vital. É o ProMulher. Tanto você pode utilizar na forma de gel, aplicando na pele, e tem também na forma de borrifar, tá? 10 borrifadas 2 vezes ao dia. Ele não tem contraindicação, não tem efeito colateral, pode ser utilizado junto com qualquer outra estratégia que você esteja utilizando, pode ser utilizado também na prevenção. Eu utilizo já tem muitos anos essa linha, né? Então é algo que realmente vai trazer aí uma resposta para você, tá? Pensar nas sementes, né? Então na linhaça, utilizando elas, porque elas são ricas em lignanas, que vai agir também nos receptores hormonais, no intestino. Então deixar ali a semente de molho, uma colher, deixa de molho, depois utiliza no dia seguinte, né? Bate com o seu inhame, que você vai estar enviando informações poderosas para os receptores hormonais, né? Os óleos também são importantes, mas qual tipo de óleo, né? Por exemplo, quando nós falamos em gorduras boas para os hormônios, nós pensamos no óleo de borragem, né? No óleo de prímula, né? E no óleo de linhaça, que vai ter essa ação anti-inflamatória. Então, aí tem diversas marcas, eu não vou citar nenhuma, mas você pode encontrar então óleo de borragem, óleo de prímula,
tá? E óleo de linhaça sempre prensado a frio, tá, gente? Sempre que nós falamos em gorduras boas, nós temos que pensar que tem que ser prensado a frio, tá? Então, gente, ó, nós já falamos das gorduras boas, já falamos do sistema aqui hormonal, esse também atua, tá? Não só no sistema hormonal, mas também no nosso sistema imunológico, no circulatório, né? Melhorando também a questão óssea, muito importante, tá? Eu tenho uma resposta maravilhosa, já utilizo ele há muito tempo, indico também, então realmente funciona e é dentro dessa linha, né? Da linha que são frequenciais. Então, o nosso corpo ele reconhece imediatamente. Não independe de ter um sistema gastrointestinal funcionando para ter absorção. Não, você utilizou, aplicou na pele, imediatamente na velocidade da luz, já os receptores já reconhecem através das nanoantenas, né? Então é maravilhoso. E aí, gente, eu não posso deixar de falar de algo que mostra muito claramente o poder como a epigenética funciona, que é a geleia real. Olha, teve até uma live agora recente falando do poder da geleia real, algo que, olha, eu em todos esses mais de 20 anos que eu indico a geleia real, que eu utilizo, desde que a gente abriu a loja, tem 23 anos que nós temos a loja, eu utilizo e indico a geleia real. Antigamente a gente não ouvia falar sobre a geleia real, sobre própolis, que eu também utilizo desde os meus 20 anos, mas agora, tá, graças a Deus, assim, parece que está tendo um despertar. Então eu fiquei muito feliz porque um programa inteirinho falando somente sobre o poder da geleia real e da própolis. Então, gente, é algo que realmente tem muitos estudos, especialmente fora do Brasil. Então, sempre que eu falava da geleia real, eu sempre falava dos estudos no Japão e outros países, porque realmente aqui no Brasil parece que não tinha assim, esse interesse, né? E agora não, agora a gente vê que realmente está se falando cada vez mais de nós utilizarmos tudo que a natureza oferece. E o Brasil é muito rico, é um país muito rico, especialmente na produção de própolis. A própolis brasileira é uma das melhores, né, do mundo. Ela é muito assim, as pessoas buscam a própolis brasileira, a própolis verde, né, uma das mais estudadas. Então imagina, a geleia real, ela tem, olha, 185 a 200 compostos. Imagina algo que vai ter ali. Quando você faz uso de um medicamento alopático, você tem um princípio ativo. Imagina você ter algo que tem 200 princípios ativos e 3% ainda a natureza, a ciência não identificou, ela nem foi estudada ainda na sua totalidade, né? Então ela tem todos esses compostos bioativos, isso faz toda a diferença. Aqui nós temos compostos bioativos, ou seja, é algo que está ali pronto para o nosso corpo absorver. E a geleia real, ela tem, além de, ela tem essa ação hormonal, tem os hormônios ali bioativos, ela tem óxido nítrico, que é um potente vasodilatador, ela contém estriol, estradiol, progesterona, testosterona, triptofano, que melhora o sono, flavonoides, combate o envelhecimento precoce, então ela é muito utilizada para tratamentos de pele, né? Então a geleia real é a maior prova de como a epigenética é soberana. Por quê? Eu não sei se vocês sabem, mas assim, todas nascem operárias, as abelhas, e aquela que a colmeia determina que vai ser a rainha, elas começam a alimentar ela com geleia real. Então ela é a única que vai crescer, ela vai ter um tamanho diferenciado das operárias, ela vai viver muito mais, ela vive 6 anos enquanto as operárias vivem 45 dias, ela põe 6.000 ovos por dia. Então olha a prova de que
o teu alimento é o teu medicamento, você é o que você come ou você é o que você absorve, porque todas nascem iguais. O que diferencia é a alimentação que aquela operária começa a receber, que faz dela a rainha. Então, olha que maravilha, e saber que nós podemos sim receber todos esses benefícios. E diferente do que às vezes as pessoas pensam, mas geleia real é só para mulher. Não, gente, não. A geleia real, ela tem todos os hormônios, ela tem a testosterona, ela tem a progesterona, e o nosso corpo vai absorver aquilo que ele está precisando. Então, ela é maravilhosa para o homem, para a mulher, tá? E dentro de todo esse composto maravilhoso, desses 200 princípios ativos, ela tem uma proteína chamada Royal Lactina, Royal de real, né? Royal Lactina. E essa proteína é a maior e mais abundante na geleia real. E ela que promove, né? Ela que traz essa capacidade de criar as abelhas rainhas, né? E essa proteína, está sendo muito estudada para tratamentos, olha, de Alzheimer, doenças cardíacas, musculares, porque ela também atua nas células tronco. Olha que notícia maravilhosa, né? Então, muita coisa ainda vai ser descoberto com relação à geleia real, né? Então é algo que eu sempre faço indicação, eu tô sempre falando para melhorar a imunidade, cansaço, falta de energia, memória, o sono. Ela é maravilhosa. Eu não conheço nada assim superior, especialmente essa que a gente trabalha, já tem mais de 20 anos, eles são produtores pioneiros de geleia real aqui no Brasil, mas você encontra, sabe, assim, às vezes eu faço a indicação, mas aí a gente não consegue fazer o envio porque ela é congelada, mas eu vou deixar aqui uma marca para vocês que não têm a possibilidade de ter essa, que vocês possam também fazer uso da geleia real, né? Ela atua, olha, melhorando a questão também neurológica, então ansiedade, ela diminui os mediadores inflamatórios, porque ela modula o glutamato e o GABA, né, que são dois neurotransmissores, um é excitatório, o outro inibitório, então ela tem essa capacidade de modular, né, maravilhosa. Então você vai fazer uso, por exemplo, de 1 grama, 1 grama é uma colherzinha de café dela, quando congelada. Mas você que vai encontrar aí da marca Apis Flora, tá? E aí você vai ver qual é a concentração, como que eles oferecem, tá? Como que eles disponibilizam ela para vocês. E um outro suplemento maravilhoso para esse momento, para quem não quer perder massa, porque as queixas são, eu tô perdendo massa magra, tô ficando muito flácida, olha. É um protocolo que a gente fala protocolo apiterapêutico, porque a gente inclui a geleia real e o pólen maravilhoso. A pólen é um suplemento proteico maravilhoso que contém todos os aminoácidos essenciais e todos os aminoácidos livres, né? Flavonoides livres, pronto para absorção, pronto para o nosso corpo já reconhecer. Então, eu considero ele um whey protein natural, né? Não é whey protein porque não é a proteína do soro, mas é um alimento proteico que você pode fazer uso enquanto muitas pessoas optam por um whey protein que pode trazer ali um processo alérgico, inflamatório, intestinal. O pólen não tem essa capacidade, né? Muito pelo contrário, ele vai atuar modulando inflamação. Então, para quem quer uma proteína, né? Um pós-treino, né, maravilhoso, inclua o pólen na sua vida, né? É simples, uma colherzinha de chá 2 vezes ao dia, uma colherzinha de café, dependendo se você quer só atuar na prevenção, você pode usar ele no suco, na fruta, é algo que você pode incluir ali como um alimento, na verdade, tá? Melhorando inclusive ganho de massa com estudos, tá, gente? Isso tem estudos comprovando, né? 2 colheres de chá ao dia já seria
uma quantidade boa para você que quer ganhar massa, né? E a própolis também maravilhosa, com estudos também. Eu vou falar da marca que tá perguntando, né? A Josélia, vou falar assim, da geleia real. Então, gente, e própolis, que eu não abro mão na minha vida já. Eu falo que meu nome poderia ser Luciana Própolis, porque eu utilizo própolis desde os meus 20 anos, quando não existia nada, eu não sabia de nada de suplementação, nada de alimentação diferenciada, eu já não queria utilizar medicamentos alopáticos, então o própolis sempre fez parte da minha vida. E o própolis também tem estudos maravilhosos atuando em células tumorais aonde o tratamento já não responde. Então olha que riqueza que é a própolis, né? Que é uma resina maravilhosa. Então própolis também você pode incluir no seu dia a dia, né? 30 gotas uma vez ao dia, se você quer atuar, quer somente como suplementação, como alimento, tá? Como alimento mesmo. E a geleia real, a marca é Apis Flora, tá? Então, gente, eram esses os suplementos que hoje eu preparei. Teria muito mais para falar, tá? Mas eu quis trazer aqui apenas alguns para que vocês já possam ter aí algumas estratégias, algumas opções para melhorar essa fase, tá? Então, olha, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, o própolis você usa direto, só uso no inverno. Então, é isso, Jane, eu acho que a gente tem que ir adotando estratégias, né? Nada precisa ser direto e nem nada para sempre. A gente vai adotando estratégias. No momento você usa própolis, depois você adota a cúrcuma, eu utilizo a clorela, a geleia real. Você vai fazendo um rodízio, até para não ficar uma coisa cansativa, e para você também trazendo outros nutrientes, é como alimentação. O ideal é quanto mais variada, diversificada, utilizando os alimentos da época, né? Que a criação já deixou pra gente os alimentos da época. Imagina se a gente tivesse o mesmo tipo de alimento o ano todinho, né? Não é assim. Então, se já tem os alimentos da época, é porque a gente precisa dessa variedade, dessa diversidade. E eu penso a mesma coisa em relação aos suplementos. A gente não precisa adotar nada para sempre, vamos aí fazendo rodízio e é isso, gente. Obrigada, Jane, muito obrigada, excelentes dicas, adorei. Mércia, vocês estão aqui, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Então, gente, não esqueçam, quem quiser fazer parte do protocolo, receber esse protocolo de limpeza hepática maravilhoso, entra aí no link que está na bio ou escreve aí eu quero. Se tiver mais alguma dúvida, deixa aqui. Se tiver sugestão também, não fala sobre isso, traz alguma dica sobre, né, o que vocês quiserem, porque eu vou aqui ouvindo as queixas que eu recebo e aí eu vou falar sobre isso. Tá bom? Então, se vocês tiverem alguma outra ideia, sugestão, deixa aí pra mim, tá bom? Beijo, gente! Até! Adorei! Beijo, beijo!